Parêntese. Para o Supremo Tribunal Federal, que decidiu fechar as igrejas, vida é fôlego. Vida é fôlego. Por isso que não entende a fé de ninguém. Por isso que não consegue perceber o que a Constituição garante como liberdade de consciência e liberdade de culto. Não consegue. Por quê? Porque para ele vida é fôlego. Eu cuido da tua vida se eu manter o fôlego dela. Fecha a igreja para não... Isso se fosse verdade. Que não tem nada a ver com o que eles decidiram, não. É intolerância mesmo, irmão. Porque as provas mostram, o dia a dia mostra que se aglomera muito mais em lugares, no entanto, que eles não fecharam. Supermercado, ônibus e por aí vai. Mas voltando, vida para esses que decidiram é eu manter o fôlego. Portanto, fecha a igreja que você vai continuar vivo. Não entendem o que é a fé das pessoas. E a Constituição conseguiu entender. O texto constitucional é tão profundo que o artigo lá que fala da liberdade religiosa, liberdade de culto, presta atenção aqui, fala não só de proteção aos locais de culto. Antes de falar de se proteger aos locais de culto e suas liturgias na forma da lei, ela vai falar, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E assegurado nos termos da lei, assegurado, protegido nos termos da lei, os locais de culto com as suas liturgias. Presta atenção. O texto constitucional entendeu o que? A liberdade de consciência e de crença das pessoas. Para quem não entende a fé, vida é fôlego. Eu te dou vida se eu garantir o fôlego. Para quem entende o valor da religião, entre aspas, que é a espiritualidade, que se chama de religiosidade, vida está muito além de fôlego. Jó disse assim: as tuas palavras, Senhor, elas valem mais do que o meu alimento. Vocês estão entendendo? Para ele vida era Deus, muito mais do que fôlego. Quando eu fecho uma igreja a pretexto de proteger vida, eu me mostro o mais ignorante de todos os homens. Porque o conceito de vida que eu tenho pode não ser o conceito de vida que alguém tem. Eu estou ignorando o conceito de vida de quem é um religioso praticante, um espiritual, um homem de Deus. Quando eu digo assim, a igreja é para fechar, para proteger vida, eu estou ignorando, eu estou tirando a liberdade de consciência e de crença. Por quê? Porque eu estou me fazendo de cego, surdo, mudo e doido, e não reconhecendo que quando eu imponho para alguém a forma que ele deve adorar a Deus, eu estou tirando a liberdade da consciência e de crença dele. Eu creio, sou um brasileiro, vocês creem, e muitos no Brasil creem que nós devemos cultuar presencialmente. É verdade ou não? Diga amém. Quando eu interfiro nisso, eu estou impondo o ministro Marco Aurélio, para vergonha nossa, ignorando aquilo que ele foi colocado lá para defender, que é a Constituição. Ele disse assim: o nosso lar é o maior altar que nós temos. Coisa linda, né, irmão? O nosso lar é o maior altar que nós temos. Reze-se em casa. 3 coisas eu quero dizer. A primeira, ele nem reza. Depois, como é que ele quer me impor a crença dele? Reze-se em casa. Você acha que deve rezar em casa, ministro Marco Aurélio? Reze! Só que a Constituição garante a liberdade de consciência e de crença para quem entende que tem que rezar na igreja. E é isso que a Constituição defende. E se eu não, olhe para cá, se eu faço um esforço para rezar, eu estou dizendo aqui na linguagem dele, porque eu oro, eu não rezo. Se alguém faz um esforço para rezar conforme ele está dizendo,
Ele está indo contra a liberdade de consciência, que a consciência, a crença dele está dizendo que ele precisa se reunir, e para isso ele tem base na Bíblia, ele precisa estar junto. E o texto constitucional é tão profundo que foi buscar essa liberdade do ser humano, foi dar essa garantia. E é inviolável, diz lá, é inviolável. Ninguém, o Estado não pode intervir nisso, na sua forma de entender, de crer e viver a sua fé. E agora o Supremo tirou isso. Vocês estão entendendo? E aí, alguns se baseiam, porque diz assim, ó, primeiro, eu estou falando aqui primeiro de liberdade de consciência e liberdade de crença. E ele diz que é assegurada, é protegida, é garantida a proteção aos locais de culto na forma da lei. Exato. E alguém pega esse entre vírgula na forma da lei para fechar as igrejas. Quando a lei está dizendo na forma da lei, é que está dizendo assim, ó, não é na forma da tua consciência, julgador. Não é na tua forma de ver, julgador. Você que é juiz, você que é uma autoridade. É na forma da lei. É no que a lei diz. Mas para isso, o que eles vão fazer? Eles vão pegar doutrina lá na Cochinchina. Eles vão pegar dogmática não sei de quê. Aí ele roda o mundo inteiro para basear uma decisão contra o que está escrito. Ora, o princípio da lei não se conflita com a lei. Como é que eu vou evocar um princípio de lei, uma doutrina, uma dogmática, não sei o quê, que vai contra o que está aqui escrito, claramente? Mas não é de hoje que eles fazem. Vocês estão entendendo? De forma que tiraram a liberdade. Isso é tirar. Vocês estão percebendo a profundidade disso? Olha a profundidade da Constituição. Ela percebeu, o julgador tem uma opinião. Aquela autoridade, ele foi eleito, ele não é igual a todo mundo. Então, ele não vai puxar todo mundo para quê? Não, existe uma lei. E a lei garante a liberdade das pessoas. E entre tantas garantias de liberdade que nós temos, nos deu a de consciência e de culto. E teve um ministro que ironicamente ainda foi dizer: a salvação é na ciência e na medicina. Isso é uma afronta, irmão. Isso é querer achincalhar a fé das pessoas. É grosso não entender a liberdade que as pessoas têm. É como que eu penso assim, acho que todo mundo tem que pensar assim, porque não valoriza a fé. Paulo diz assim, ó, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério, não é assim? A minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Jó diz, a tua palavra tem mais valor do que comida. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. E ele foi morrer na cruz para cumprir seu propósito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Tudo isso escrito, mas se ignora, chuta-se esses princípios, como que todo mundo tem que ser igual, quando a Constituição garante a individualidade. E se alguém se acha prejudicado em congregar esse tempo, fique em casa, aí tudo bem, fique em casa. Porque os supermercados precisam estar abertos. E ninguém questiona que tem que fechar. Ninguém questiona. Tem alguém questionando aí? Não. Por quê? Porque é fechado o entendimento que o nosso corpo precisa de alimento. Como vamos viver sem alimento, né? Todo mundo entende assim, entende ou não entende? Todo mundo entende. Só que nem todo mundo entende princípio de fé. Então alguém pode achar que é fácil abandonar suas convicções, viver diferente porque eu disse. Alguém como o ministro Marco Aurélio tirar minha liberdade para impor dele. Reza em casa. Reza você, que nem reza. Que nem reza, por isso está dizendo isso. Se rezasse, não dizia isso. Quem impor, quando ele impõe
o entendimento dele quanto à minha fé e à minha consciência, ele tira a minha consciência, um direito constitucional, uma garantia que é chamada de inviolável. Então é muito fácil, ninguém fecha supermercado, porque todo mundo entende que o nosso corpo precisa. Mas como é difícil entender a fé do outro, né? Como é bruto o homem que não consegue perceber que aquele outro pode ter conceitos de vida, motivações de vida, convicções, crenças que estão muito diferentes da minha. Se não quiser ter humildade de perceber que estão acima ou diferentes, não, para ele vida é adorar e cultuar a Deus daquela forma que ele entende nas Escrituras. E ele precisa ter essa garantia, ele precisa manter essa crença. O Estado democrático é aquele que respeita essa individualidade. E eu não estou prejudicando ninguém. Ah, mas prejudica. Não, porque é provado. Ontem mesmo, não sei se foi Enoque que mandou um quadrozinho lá, mostrando as aglomerações nas igrejas, entre aspas, e as aglomerações em outros lugares públicos. É muito maior, mas não se tira lá, quer se tirar aqui. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Portanto, o brasileiro a cada dia está vendo os seus direitos e garantias constitucionais fundamentais, que estão ali no artigo 5º, são cláusulas pétreas, que não pode mudar, sendo rasgadas, sendo jogadas no lixo, a pretexto, né, por ideias, pensamento de pessoas que não conseguiram entender a profundidade do texto. E aí fica uma pergunta aqui para encerrar, uma coisa puxa a outra, né? Me suportem. Quem me garante que Calil, prefeito de Belo Horizonte, Gilmar Mendes, está zelando pela minha vida? Quem garante que essas autoridades que estão com discurso bonito, nós somos a favor da vida? Quem me garante, irmão? Eu não creio nesse discurso fajuto e mentiroso. Se zelassem pela vida, não estariam envolvidos em tanta corrupção como está os políticos brasileiros, as autoridades brasileiras. Nós deveríamos ser uma das nações mais ricas do mundo. No entanto, e não tem nem vergonha de dizer, os leitos estão se esgotando. Por quê? Que o sistema de saúde é falido. Por quê? Corrupção. Então não venha ninguém me falar de vida. Político, zelar pela minha vida. Vida, como eu falei no início, e esse conceito de vida deles é equivocado. Porque vida para muitos é ter fôlego, como eu falei. E também não venha me falar de vida esses que não demonstram pelas suas atitudes. E esse Calil, que é o que está aí no centro dessa briga. É Calil o nome dele? É o prefeito lá de Belo Horizonte? Estava lá apoiando a causa gay, a proposta gay. Aí depois vem dizer, gosta também dos cristãos, apoia a causa cristã. Conversa, rapaz, para boi dormir. Conversa. Quem que vai acreditar naquilo? Quem que vai acreditar que esses homens defendem vida? Quem defende a vida da gente é a palavra. E está escrito, essa palavra é a vida de vocês. E quem é a vida que eu preciso crer é essa que tem muita gente não dando ouvido. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida verdadeira é Cristo, não é fôlego não. Ele dá o fôlego. E a vida está além do fôlego. Porque depois que acabar esse fôlego aqui, nós ainda viveremos eternamente, para sempre, com Deus ou sem Deus.